Oi, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Nada, tá? Para você que não é inscrito, se inscreva, curta a nossa página e se gostar do assunto, compartilha, até mesmo para aqueles que você acha que merece a informação. Esse vídeo ele não é feito para ofender ninguém, lembrando que eu tenho parentes e familiares nessa condição, então isso é apenas um assunto que eu estou trazendo para que vocês tenham conhecimento e possam ajudar parentes, amigos e familiares. Mais uma vez sejam bem-vindos e bora para o assunto depois da vinheta. Vamos lá. A feminização do homem, parte 2, tá? Nós vimos no vídeo anterior, certo? Na feminização do homem, parte 1, informações referentes ao que são soy boys, certo? Sobre como atualmente é feito com o conhecimento do gênoma, a edição do DNA através do sistema CRISPR-Cas9, certo? Como que eles desenvolvem os ratos gays, lembra dos ratinhos? Né? Falamos sobre alimentação, sobre soja, né, e isoflavona, como que ela contribui para isso, por isso o termo soy boys, ou seja, garotos sojas, né? E como todo esse componente químico afeta a formação cerebral, certo? Agora, na feminização do homem, parte 2, tá? A gente vai tratar da continuidade do nosso bebê, porque no primeiro vídeo nós estamos formando um bebê, né? Agora nosso bebê nasceu, tudo aquilo que afeta o nascimento dele, a alimentação dele, a exploração da empatia infantil com base no comportamento do filho, espelhamento das ações dos pais, tá? A influência social e o comportamento que estão diretamente relacionados, e a segunda parte, para onde vai todo esse lucro, né? Quem é que ganha? Às vezes eu vejo as pessoas que tratam ou trazem assuntos dessa natureza, são chamados de conspiracionistas, né? Você só acredita em conspiração, tudo é teoria da conspiração. Nunca a gente sabe quem são eles, que está por trás de tudo isso. Se você pegar desde o meu primeiro vídeo, eu trago o primeiro vídeo, na verdade, não foi nem a feminização do homem, foi como que eles controlam, manipulam a mente humana, né? Como que eles fazem isso. E lá desde lá eu já abordo quem são as empresas, quem são as corporações, quem são os políticos, as pessoas por trás de todo esse conhecimento que usa isso para manter a gente no gado. E eu me incluo também porque a gente é forçado pelo sistema. Essa plataforma que eu estou utilizando é do sistema. A gente só tenta utilizar o que o sistema oferece a nosso favor, a nossa vantagem, né? Que é acordar as pessoas ainda que de repente não perceberam algumas coisas, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai mostrar um pouco sobre o comportamento social, né? Sobre o comportamento de gado, por que nós seguimos esse tipo de comportamento, certo? Esse comercial foi feito no México para alertar as pessoas sobre o uso das drogas, principalmente como elas são influenciadas por amigos ou pessoas que eles convivem, porque eles não querem ser diferente dentro daquele ambiente, tá bom?
viram no vídeo, né, como as pessoas se sentem mal quando elas não fazem parte de alguma coisa, como elas se sentem perdidas, né, ou seja, elas tendem a copiar, né. Eu vou começar agora abordando um livro, né, inclusive que havia sido proibido no Brasil, chamado Futuro Roubado, tá? Esse livro é de John Patterson, tá? Mais outros dois escritores. Ele fala sobre o exagero dos produtos químicos e como eles afetam a humanidade. E depois de abordar alguns assuntos, vocês começam a entender por que esse vídeo é proibido, tá? E esse vídeo, logo de cara, ele já fala o seguinte, né? Que nós estamos expondo populações inteiras a agentes químicos extremos e venenosos. Lembra do primeiro vídeo, a feminização do homem, quando nós falávamos de agrotóxicos? Tá? Então a gente parte daí. Nesse livro, Futuro Roubado, eles abordam um estudo feito por causa de uma indústria química que despejava esses dejetos no rio, né? E nesse local existe uma comunidade de crocodilo, tá? E aí o que acontece? Eles perceberam que houve uma redução drástica de crocodilos, tá? Eles perceberam que os crocodilos eles estavam com um pênis significativamente menor, tá? E passaram a ter comportamentos homossexuais. Outra coisa também aconteceu com as gaivotas, que passaram a ter esse mesmo comportamento, somente as fêmeas ficando no ninho, certo? Também houve uma redução drástica no período de temporadas de gaivotas, certo? Nos Estados Unidos. E outra coisa é que perceberam também que afetou o seu senso de direção, né? Ou seja, elas não estavam indo mais para os locais onde deveriam, para que elas pudessem conceber e dar continuidade à vida das gaivotas, certo? Ou seja, se isso acontece e afeta diretamente os animais, imagina o que está sendo feito com nós seres humanos, tá? Então é para parar e se pensar, ok? Né? Esse tipo de exposição começa a ocorrer tanto antes como durante o nascimento do bebê, certo? Ou seja, demonstram a relação entre os agentes químicos sintéticos, o desenvolvimento sexual aberrante, problemas comportamentais e dificuldades reprodutivas, tá? Eu estou olhando para cá, mas a imagem vai aparecer aqui para vocês lerem, tá? E poder acompanhar, perfeito? Esse estudo ainda, ele aponta de forma realmente acusadora, tá, os efeitos dos agentes químicos que alteram os hormônios sobre a fertilidade e sobre os filhos, certo? Futuro Roubado, ele investiga de que maneira, né, uma ampla variedade de agentes químicos sintéticos alteram os delicados sistemas hormonais, tá? Desenvolvimento sexual humano e a formação de comportamentos. Explora as implicações tanto com os animais como os seres humanos, como eles relacionam os agentes químicos a inúmeros problemas, inclusive contagem baixa de espermatozoide no sêmen, infertilidade, deformação genital, cânceres desencadeados por hormônios, como câncer de mama, próstata, desordem neurológica, né, em crianças com hiperatividade e déficit de atenção. Por isso que existe um estudo afirmando que praticamente daqui a algumas décadas, praticamente 100% da população terá ou será afetado por algum grau de deficiência, não de deficiência mental, mas de déficit de atenção, né? Problemas de desenvolvimentos e reprodução em animais silvestres, tá? Ou seja, o livro ele apresenta tudo isso. Vale muito a pena vocês verem, porque eles vêm de encontro, né, tudo aquilo que tipo assim, que as corporações hoje sabem que é ruim. Como mostrei anteriormente, tem estudos muito antigos falando sobre isso, mas mesmo assim eles continuam, tá? Só para se ter uma ideia, né? Olha só, segundo a Chemparts, né? Só no Brasil, chuta, para quanto vocês acham que vai o consumo da indústria química só no Brasil?
O valor que eu levantei abrange apenas o consumo residencial. Quanto vocês imaginam? Chutou? Ó, vai para mais de 260 bilhões de dólares apenas agora no ano de 2020, tá? Ou seja, ele praticamente triplicou dos últimos anos para cá, né? Então você vê essas grandes e imensas fábricas, todas as pessoas que também dependem dela, ou seja, todo esse mercado vai girar 260 bilhões de dólares. Sabe quanto é 260 bilhões de dólares? Só para vocês terem uma ideia, equivale a 1,040 trilhões de reais, certo? Vou repetir, 1,040 trilhões de reais. É isso mesmo que vocês ouviram, trilhões. Ou seja, só esse setor químico que gera trilhões de reais, vocês acham que realmente dá para chegar lá e falar, ó, para tudo, porque está fazendo mal para o ser humano, né? Então, é para a gente se pensar. São questionamentos que nós devemos fazer. Ou seja, voltando lá para o nosso bebê, certo? Ou seja, gerando toda a criança, né? Eu falei que ele nasceria nesse vídeo. A gente tem lá a mamãe linda, maravilhosa, grávida, né? No seu 9º mês, o bebê já passou por todo esse processo gestacional, certo? E agora está na hora dele nascer. E aí quando ele nasce, aquela surpresa, uma linda criança, né? E quando você está diante de uma criança assim, dentro da nossa hipernormalização, como é dita, né? O que é hipernormalização? É banalizar coisas que não eram aceitáveis dentro da sociedade para parecer que seja normal, tá? E aí você tem uma criança assim e se você pergunta o sexo do bebê, ofende, né? Ou seja, até saber o sexo do seu filho hoje pode ser ofensivo, tá? E porque é natural a gente perguntar, né? Essa criança é um menino, certo? Ou essa criança é uma menina, né? Independente disso, o que vem é que depois que o nosso bebê nasce, ele precisa se alimentar, né? E de onde vem a primeira fonte de alimentação do bebê? Da mãe, que inclusive é considerado o melhor alimento para o ser humano, né? Em segundos vem o ovo, né? E aí o que acontece? O leite materno, ele tem tudo que a criança precisa. Quem gera o leite materno? A mãe, né? A mãe, a mulher, ela tem o físico para isso, né? As predisposições físicas necessárias, certo? Ou seja, ela tem as mamas com os filtros necessários para tudo aquilo que ela absorve, ela poder transformar em alimento para o filho. Agora, nós vimos também anteriormente que mesmo a mãe tendo tudo isso, ela ainda passa para o bebê algumas coisas, alguns produtos químicos que ela absorve durante o processo de alimentação dela, certo? Pensando nisso, a gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela viu um problema, né? E olha o absurdo, gente. Eu vou ler para vocês, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria está no site, isso foi no ano de 2018, e é engraçado como que muitas coisas de 2018 para cá têm tomado proporções de propagandas fortes dentro desse contexto, né? Não só propaganda, mas filmes também, como eu vou abordar ao longo da série da feminização do homem. Nesse documento, tá, da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente sabendo que o mais importante é a alimentação da mãe para o filho, né? Ela criou um documento onde fala sobre a amamentação e a sexualidade durante o período de gravidez, tá? Esse documento, ele é de agosto de 2018. Tá? O que ele aborda, tá? Ele aborda fatores de ordem psíquicas, tá? Que desencadeiam as pessoas envolvidas, certo? Quem são as pessoas envolvidas? A mãe, o pai e a criança.
E aí a gente começa a se perguntar, né? Por que afeta a amamentação de um bebê essas três pessoas, né? O alimento do bebê, ele é o principal elemento, tá? Que se torna um embrólio, né? Segundo o documento, no aleitamento materno. Por quê? Na fase adulta, uma das zonas erógenas da mulher é os seios, certo? E aí o que acontece? Por conta do seio ser uma zona erógena da mulher, certo? E de grande atrativo masculino, a mulher, ela se vê com uma sensação incestuosa quando ela amamenta o filho. Por quê? Porque isso gera, algumas mulheres falam que sentem um certo prazer, né? Inclusive até estimulação do útero durante o período de amamentação, certo? E aí, olha só, o absurdo continua, tá? Porque isso com isso elas podem inibir a amamentação pelo desconforto moral que isso desencadeia, tá? Se dá em razão da mulher associar a sucção do bebê à estimulação erótica, tanto do contato da mucosa do bebê com os seios, quanto das contrações uterinas, reflexo ao ato da amamentação. Questões e o principal, que é a questão do seio no universo masculino. Aí é que vem o grande problema. A mulher de hoje, né, ou seja, extremamente estimulada desde cedo, certo? Ela vê hoje, segundo as propagandas, mídia, filme, né, as mulheres com seios extremamente grandes, né, como chamariz para muitos produtos, inclusive. Só que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o universo masculino está afetando a mãe de amamentar o bebê. Ou seja, toda uma geração histórica, até mais de 2000 anos, né, teve a mãe, tem o filho amamentando sem nenhum problema nesse sentido. E hoje, pela necessidade do mundo masculino, certo? Isso afeta moralmente a mãe a amamentar sua criança. Conseguem perceber o absurdo disso? Como que se vê problema num ato de amamentar uma criança porque a mulher quer ter seios avantajados para o universo masculino, né? Que percebe como isso destrói a concepção familiar, né? Porque se torna um problema a mulher casar, ter filhos e amamentar. Por quê? Porque senão ela pode sentir prazer enquanto amamenta o filho, ela pode não ser atraente para o marido, porque os seios dela está sendo utilizado para outra finalidade, e a mulher se sente perdendo valor por não atingir uma necessidade masculina. Percebe como mais uma vez transforma o sexo masculino como inimigo? Então isso é muito preocupante. E para reforçar, quando veio esse documento? Veio em agosto. Antes disso, tá? Vou ler aqui para vocês. Isso foi em março, né? A News Brasil, ela publicou o seguinte, né? Mulher trans produz leite e amamenta bebê pela primeira vez registrada, tá? Isso foi publicado no periódico Stranger Health. Ou seja, um homem que se sente mulher, mas no corpo de homem, ele se classifica como trans. Ele não fez nenhuma mudança genética, ele não fez nenhuma mudança física, estrutural no corpo. Ele não mudou de sexo, tá? Ele não fez nenhuma transformação. Ou seja, ele continua sendo homem, tá? E não sou eu, é a própria definição de lei. Ele pode se achar, tá? Mas ele não fez nenhuma mudança, ele não fez nenhuma operação, nenhuma alteração física para se enquadrar no contexto como mulher. E aí o que acontece? A produção de leite dele, né, só foi possível devido a um tratamento que envolveu a administração de um coquetel de remédios, incluindo medicamentos que estimulam a produção de leite e um bloqueador de hormônio masculino,
tá? E o bombeamento de mama. A mulher trans tem recebido terapia hormonal por 6 anos, mas nunca realizou nenhuma cirurgia de mudança de sexo. Ou seja, durante 6 anos, essa pessoa recebeu constantes medicamentos, tá? Para poder fazer a produção de um suposto leite, tá? Aí é que eu falo para vocês, né, pessoal do LGBT, ou de qualquer outra categoria que defenda o propósito da igualdade. Vocês percebem quem está sendo usado? É uma criança, tá? Não é o homem que está passando pela experiência. Ele já é adulto, ele pode tomar quantos medicamentos ele quiser para produzir o leite que ele quiser. Agora, é uma criança que está absorvendo isso. Se a mãe, que nós já vimos, que tem todos os meios necessários de filtrar e transformar o leite que a criança precisa, ainda assim ela não consegue, né, filtrar todas as químicas que podem passar para o seu filho, imagina um homem que durante 6 anos foi tratado à base desse tipo de medicamento. Como que essa criança vai nascer? Vocês acham justo essa criança ser usada como rato de laboratório? É por isso que eu coloco essa imagem. Lembra dos ratinhos? Não é ele que está passando pela experiência, é a criança. Como ela vai ser afetada? Como ela vai crescer? A gente sabendo que tudo aquilo que ela absorve até uma determinada idade ainda vai impactar o seu processo de formação cerebral. É justo com o bebê? Ele realmente vai nascer e vai crescer desenvolvendo as características necessárias de acordo com o seu cromossomo, seja ele XX ou XY, tá? Então, assim, eu respeito, como eu falei, tenho familiares na condição, mas a luta, eu acho que ela tá errada. A luta não tem que ser só pela sua categoria, tem que ser pela humanidade. Uma criança não pode passar por isso. Ela está sendo privada, mais uma vez, de ter o alimento certo, da pessoa fisicamente capacitada para isso e não de um artifício criado pela ciência desta forma. Isso é uma monstruosidade, é o meu ponto de vista, tá? Agora, aí você começa a entender porque logo depois aparece uma sociedade brasileira, né, de pediatria com um texto fazendo esse tipo de afirmação. Olha que conveniente, né? Então tudo isso envolve o processo de feminização do homem. Olha quanta coisa, tá? Entrando em alimentação do bebê, a gente tem um problema muito grande, né, de consumo de um produto que ainda hoje faz parte da vida do ser humano, que ele se chama bisfenol, tá? E o que é o bisfenol? O BPA, tá, é um composto orgânico sintético, né? A fórmula, eu vou mostrar aqui para vocês, pertence ao grupo dos derivados de difenilmetano, tá? Ou seja, na verdade ele é encontrado na maioria dos produtos plásticos, certo? Ela é matéria-prima para a produção de plásticos, especialmente de certos policarbonatos, inclusive o tipo mais comum, e resinas, tá? A substância ela foi proibida no Canadá, na Dinamarca, na Costa Rica, bem como alguns países norte-americanos, tá? No Brasil, ela foi proibida em 2011, né, com aplicação para a lei ser válida a partir de 2012, que não pudesse ser utilizada na produção de mamadeiras, certo? Que é um item muito consumido, certo? Só que os demais itens para bebê não tem essa mesma, vamos dizer assim, exigência, tá? Não teve essa proibição. E nós vamos entender por que alguns outros produtos não têm essa exigência, né? Será que é porque eles têm 1,040 trilhões de motivos? É isso que nós vamos ver durante o decorrer desse vídeo, tá? O BPA, ele continua sendo amplamente utilizado no Brasil. Ele é onipresente até mesmo no ramo da alimentação, tá? Em recipientes como garrafões, água mineral, latas de alimentos e bebida.
Outros usos incluem papéis de recibos e extratos bancários, CDs telefônicos e periféricos de computador. Ou seja, praticamente impossível a gente não ter contato com esse produto. Mas olha que interessante, né? O bisfenol, desde a década de 30, no primeiro vídeo eu já falava de um estudo de 1940. O BPA desde a década de 30, tá? Ele já existia suspeita de que ele era prejudicial à saúde humana. É um composto que ele é análogo ao hormônio feminino, ao estrogênio, ou seja, ele atua com a mesma função no organismo do homem e em excesso para a mulher, tá? Um estudo feito pela Food and Drug Administration, o EDA, nos Estados Unidos, em 2010, levantou preocupações quanto à exposição de fetos, bebês e crianças pequenas ao BPA, tá? Ou seja, não é nada novo. Como que o BPA atua como hormônio feminino, para que vocês entendam como ele simula, né? O BPA, o bisfenol, perdão, né, que é o BPA, né? Ele funciona como um disruptor endócrino que mimetiza hormônios do organismo e pode causar efeitos negativos sobre a saúde. Os anos iniciais de desenvolvimento parecem ser o período de maior sensibilidade a seus efeitos, tá? Em 2008, um relatório da ANTP, Programa Toxicológico Nacional dos Estados Unidos, né, concordou, expressando algumas preocupações com efeitos sobre o cérebro, tá? Os efeitos do BPA sobre o desenvolvimento cerebral e o comportamento humano. A parte mais difícil seria a exposição neonatal. Isso sem falar de outras coisas que ele afetaria diretamente o ser humano, né? Como a hipótese de que a exposição fetal ao composto seja uma das causas subjacentes ao aumento de câncer de mama nos últimos 50 anos, tá? Ou seja, não é algo que eles não sabem que acontece. Não é algo que ninguém conhece os seus efeitos. Muito pelo contrário. Hoje nós estamos sofrendo os impactos desses produtos, tá? Agora, no Brasil, né, a Anvisa, ela proibiu então desde 2011 para aplicação em 2012, certo? Mas nas mamadeiras, mas não há notícias de que a Anvisa tenha feito novas proibições, conquanto as evidências científicas contra o uso do bisfenol venham a crescer cada vez mais e se acumulando. No Congresso Nacional do Brasil transmitam vários projetos de lei. Eu vou até expor algum deles aqui para vocês, visando a proibição parcial da substância em produtos voltados para o público infantil, ou seja, a proibição parcial, né? O bisfenol afeta crianças, adultos, inclusive as mães gestantes, tá? Ele pode provocar o desequilíbrio hormonal do feto, tá? E sendo feto feminino, a chance de que o mesmo, após o nascimento, desenvolva a síndrome do ovário policístico. Ou seja, mais um grande problema aí que as mulheres também acabam sendo afetadas. Então vocês percebem como existe, além do problema químico, como ele já afeta a natureza e eles não vão abrir mão de utilizar o produto tão cedo. Então o que eles vão fazer? Mudar a estrutura para que isso seja aceito. A estrutura social, certo? Onde entra a hipernormalização. Ou seja, o que era absurdo vamos tornar normal. Aí eles conseguem afetar a estrutura familiar, porque uma criança depois vai poder ser amamentada por um homem, né? A criança não vai poder mais ser amamentada pela mulher, porque isso hoje é um problema psicológico. Amanhã pode se tornar um problema de natureza mais perigosa ainda, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí eles afetam todos os nossos itens de consumo, né? Que afetam toda a nossa formação cerebral. E aí a gente tem uma geração de soy boys, uma geração de pessoas e crianças dessa natureza, e virou um problema. Como que nós vamos fazer com que isso seja aceito na sociedade? Aí nós vamos colocar
que os outros é que tem problema, os outros é que são diferentes, os outros é que são homofóbicos, os outros é que são racistas, e percebe? Vem mais uma vez a famosa dividir e conquistar, né? Então é mais fácil atribuir o problema à opinião das pessoas do que realmente atuar em cima de alguns problemas que causam todo esse impacto social. Tá? E, mais uma vez, eu quero que vocês entendam aonde você pode ter sido afetado, como eu fui afetado, como amigos, parentes foram afetados, estão sendo afetados ainda hoje, consumindo produtos desse tipo. Tá? Por conta da natureza individual de cada um, alguns são afetados de uma forma, alguns são afetados de outra. Tá? Aí, bacana, né? A criança foi amamentada pelo homem, certo? Tomou todo aquele tipo de produto, ou mesmo as crianças amamentadas pelas mulheres também consumiram todo esse tipo de produto, foram criados dentro dessa condição, e aí a gente precisa fazer o quê? Normalizar isso, né? Ou seja, tornar normal, certo? As grandes megas corporações não podem ser afetadas a longo prazo, certo? Então vamos afetar o indivíduo. Ele é que tem problema porque ele pensa diferente, não eu que causei isso na natureza, tá? E aí essa criança, ela cresce, né, já afetada por todo esse sistema. E aí vem um outro problema, né, que é justamente onde outras grandes corporações começam a atuar. Quem é que vai doutrinar essa criança? Quem vai ensinar? Quem vai educar? Quem vai orientar? É o papai? É a mamãe que vai passar a informação? É a religião? É os amigos? É a escola? Não. É a mídia, né? Ou seja, é a televisão, é a internet, certo? Ou seja, tudo aquilo que faz as crianças de hoje ficarem também hiperativas por conta de todo esse problema químico. Para ajudar, elas são bombardeadas por muitas imagens e de formas muito aceleradas para que elas não sintam tédio em momento nenhum, tá? E isso eu falo como foi desenvolvido desde a década de 60. No meu primeiro vídeo que tem aqui, tá? Vou deixar o card dele, que é como controlam a humanidade, tá? Ou seja, como eles controlam a humanidade. E lá inclusive fala que não precisa fazer sentido para eles. Quem são eles? São as corporações que eu começo a definir ao longo desse processo, tá? Então, se você puder, volta lá, veja depois esse vídeo para você aprender um pouco mais alguns estudos que é muito engraçado, considerados ruins, né? Falhos, mas por incrível que pareça, utilizados até hoje, tá? Como que eles são utilizados? Como eu falei, vocês aprenderam como seu filho é afetado pelo BPA, como as mulheres são bombardeadas por excesso de hormônio, até mesmo feminino, e o homem também pelo excesso de hormônio feminino, e a mulher, algumas, pelo hormônio masculino. E aí o que eles fazem com a criança depois que eles estão nessa fase de aprender e absorver? Como o cérebro é bombardeado, como eu falei muitas e muitas vezes, muito rapidamente, eles começam a oferecer produtos, aí eles começam a sexualizar as crianças, certo? Através de produtos, imagens, desenhos, filmes, certo? Tudo aquilo que parece inocente, mas quando você olha com um certo grau de detalhe, você percebe muitas insinuações, né? Você tem vários aspectos ali de mensagens subliminares, e no primeiro vídeo eu mostro como realmente isso pode funcionar e como isso afeta o crescimento da sua criança em conjunto com todo esse processo que ela vem sofrendo ao longo da sua formação, tá? Ou seja, são impactos a longo prazo, certo? Voltando lá, uma das coisas que tem ajudado muito as crianças a
serem sexualizadas muito rapidamente, o que é? A internet, né? Ou seja, o celular. Aí você tem a criança que fica horas no celular, ela não tem mais capacidade de criação nenhuma, porque ela não quer sentir tédio, né? E para os pais isso se torna muito fácil, né? E a criança lá recebendo esse tipo, sendo erotizada desde cedo, tá? Para você ter uma ideia como é esse mercado hoje, né? Segundo o Diário do Comércio, tá? Só o YouTube e nas redes sociais, as crianças têm milhões de seguidores, tá? E ajudam empresas a faturar cada vez mais. A estimativa de faturamento só com as crianças é na ordem de 2 bilhões de dólares por ano, certo? Ou seja, é muito importante que elas continuem ali, ó, focadas, né, sem dar atenção para o que está ao entorno. Por isso que hoje as crianças têm dificuldade de brincar, de se relacionar, de interagir, né, e principalmente não só com as pessoas de fora, como na família, tá? Por quê? Porque, como eu passei anteriormente, o conceito familiar também é destruído dentro desse processo. E para você ver como a gente ajuda esse sistema, a culpa não é só do sistema, é nossa também, né? Eu sou instrutor infantil de karatê, sou instrutor de defesa pessoal, tá? Só que quando eu estou dando às vezes aula, eu estou na academia, eu vejo alguns pais, né, treinando e o filhinho tá lá na sala de criança. Ele não tá brincando, ele não tá correndo, ele não tá criando nada, nem usando a imaginação para nada. Ou ele está assistindo, certo? Ou ele está no celular. E ali ele fica, ó. O pai pode treinar 2 horas, a criança ele sabe que não sai dali. Então é um atrativo que também se torna extremamente conveniente para o pai. Ele sabe onde está, não está com estranho, não está com outras pessoas, está ali sentadinha. Mas até onde o que ele está vendo é bom com base nas imagens que eu mandei. Lembra das imagens e mensagens subliminar? Aí as crianças que não têm celular, elas são afetadas pelo comportamento manada. Lembra? O pai vê o filho dele, nossa, meu filho é o único que não tem celular. Nossa, minha filha é a única que não tem um tablet. E ele se sente quase que culpado pela criança não ter. E a criança entra num grau de exigência grande, porque ela também quer ter aquilo lá. Os pais querem que a filho dela faça parte, não seja considerada uma criança fora desse contexto e insere ela no mundo virtual, tá? E aí essa criança cresce dessa forma, né? Ou seja, se um faz, eu faço. Se um tem, eu também tenho que ter. Tem um livro muito interessante, tá? Esse que eu estou mostrando aqui, chama Competindo pelo Futuro. Ele na verdade é de ordem motivacional focado para as empresas, mas ele abordou um texto, né, muito interessante, isso em 94, tá? Que é a história justamente mostrando o comportamento manada através da fábula dos 5 macacos, né? Aonde eles colocavam 5 macacos em uma jaula, um espaço, na verdade, onde tinha uma escada e uma banana na parte de cima. E cada vez que algum deles fosse pegar a banana, eles tomavam um jato de água fria. Então eles começaram a agredir todo aquele que tentava subir. E o mais interessante é que eles iam trocando o macaquinho por vez. E o macaco novo que chegava não sabia, então ele ia fazer o quê? Buscar a banana. Mas ele acabava apanhando dos demais, para não fazer isso. Chegou um tempo que eles trocaram todos os macacos. E aí cada macaco novo que chegava, tentava pegar a banana, ele já apanhava dos macacos que batiam nele. E esses macacos já não sabiam também porque estavam batendo. Mas eles foram condicionados, desde o momento que chegaram, a esse comportamento. Se alguém tentar subir, bate nele. E é o que acontece quando alguém tenta buscar um fruto de conhecimento, sair da caixinha, ele acaba apanhando para voltar dentro do sistema, né? E esse é o chamado efeito manada, né? Ou seja, é um comportamento, que é um termo usado para descrever situações em que o indivíduo em grupo reagem todos da mesma forma, embora não exista uma direção planejada, certo? Para ficar mais evidente como é esse comportamento, como ele vai ser afetado para sua fase juvenil e adulto, eu vou encerrar com esse vídeo,
tá mostrando o comportamento humano, o comportamento de manada, para vocês perceberem, tá, como nós somos afetados e nem percebemos. Então, eu peço para que você se observe, tá, aonde você está sendo afetado pelo efeito manada. E se gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder os próximos vídeos. E recomendo os demais vídeos desse To canal. answer that question, Tá bom? we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. Why was it? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now.